Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Essa videoaula é dedicada a todos os alunos do oitavo ano A e B da Escola Epitácio Brito de Oliveira. Bem, nessa videoaula nós iremos dar continuidade aos nossos conteúdos. Nós iremos trabalhar um tema diferente hoje, porém, seguindo a sequência didática que nós temos para as aulas do mês de julho, certo? Lembrando que o mês de julho ele vai dar fim a mais um período, no caso o segundo período, segundo bimestre, e aí então nós iremos estar utilizando aí o nosso pequeno tempo para fazer um trabalho bimestral. Esse trabalho ele vai acontecer na próxima semana, certo? Então, na próxima semana, essa semana da aula de Geografia do dia 8 de julho, nós iremos abordar um tema normal, nós iremos ter uma aula normal, abordar um tema, vocês irão assistir a videoaula, depois fazer o exercício, mas na próxima semana, certo? Na próxima aula de Geografia, nós teremos aí um trabalho, certo? Um trabalho que vai ser feito também na mesma plataforma que nós estamos fazendo os exercícios de vocês, ok? Não se esqueça, se você tiver alguma dúvida sobre essa videoaula, eu estive lendo lá os comentários, eu não teve nenhuma pergunta coerente sobre as dúvidas, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre a videoaula de hoje, podem deixar, fiquem à vontade, certo? Eu vou deixar um espaço lá na atividade para vocês exatamente deixarem as suas dúvidas, se caso ficar alguma dúvida em vocês, certo? Então vamos lá para a nossa tela e até mais. Só um minutinho aqui, deixa eu voltar lá para o início da minha apresentação. Agora vamos para a nossa tela. Bem, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é América, certo? Nós vamos iniciar aí mais uma... agora nós iremos entrar em uma parte mais profunda aí dos nossos estudos. Nas aulas anteriores nós estávamos analisando alguns temas no conceito mundial, ou seja, de uma forma abrangendo todo o planeta. Conceitos mundiais, conceitos de migração, conceitos de demografia. Só que agora nós vamos fazer uma análise mais específica, ou seja, nós vamos fazer uma análise por continentes. E nós vamos começar pelo continente americano, certo? Então, nós iremos abordar hoje, na videoaula de hoje, sobre o continente americano. Deixa eu pausar a música aqui. Vamos para a nossa videoaula. O tema central é América, certo? Nós estaremos aí nas próximas aulas abordando um pouco sobre a América. E aí hoje nós vamos dar início a uma análise sobre as divisões regionais, quadro natural e divisões regionais, certo? Do continente americano. Se você sentir a ausência do quadro natural, é porque eu resolvi destacar mais essa parte das divisões regionais da América, já que a gente se encontra atualmente um pouco atrasado sobre os nossos conteúdos, então eu resolvi resumir mais algumas questões. Professor, quer dizer que essa parte aqui do quadro natural não tem importância? Não, que é isso, eu não estou querendo dizer isso. Mas é porque eu considero que para que vocês tenham um conhecimento mais profundo e mais específico, vocês precisam conhecer aí principalmente as divisões regionais. Então,
se eu for escolher, eu escolheria essa parte aqui das divisões regionais. Não que ela seja mais importante, mas que ela tenha um conhecimento mais profundo e leva em conta outras questões. Inclusive, as divisões regionais, tem uma das divisões vai levar em conta a questão natural da América, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre essa parte aí também. E aí, América, regionalização. Pessoal, em outro momento, a gente pode até comentar um pouco sobre o quadro natural da América, ou seja, sobre as questões climáticas, as questões de relevo, questões de localização, se a localização da América é propícia para agropecuária, para o plantio, enfim, a gente pode comentar essas questões em um outro momento, em uma outra videoaula mais específica. Porém, hoje a gente vai abordar a América de uma forma diferente. Antes da gente, sempre que o professor de geografia vai abordar sobre um continente, ele precisa inicialmente falar sobre as questões naturais, que são as questões relacionadas ao clima, ao relevo e à atmosfera em geral. Porém, hoje eu vou começar com a regionalização, certo? E aí nós vamos ter eu vou destacar aqui na nossa aula de hoje, dois tipos principais de regionalização da América. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Primeira divisão geográfica, certo? E, inclusive, na videoaula de hoje, nessa videoaula, que eu resolvi selecionar essa parte mais específica para que o vídeo não fique tão longo. Na videoaula de hoje a gente vai abordar basicamente a divisão geográfica, certo? Não vamos abordar a divisão histórico-econômica, não. Na verdade, nós temos duas principais, como eu citei antes, tipos de regionalização. E aí, professor, por que bem aqui? Por que nessa parte aqui, ao invés de regionalização, tem a divisão geográfica, professor? Porque regionalização e divisão é praticamente a mesma coisa. Lembrando que regionalizar um país, regionalizar um continente, regionalizar o planeta, significa dividir, ou seja, delimitar ali pequenas ou grandes porções de território ali. Nós vamos delimitar os territórios para que não haja nenhuma confusão na hora das moradias, né, da divisão da população. Então, para poder ter uma organização melhor, todo o espaço mundial ele precisa ser regionalizado, ou seja, ele vai ser delimitado aí em partes, e aí vai ter as linhas imaginárias, né? Vai ter a linha do Equador, vai ter o meridiano de Greenwich. E aí nós vamos analisar a primeira divisão, que é a divisão geográfica. A divisão geográfica, pessoal, ela vai levar em conta critérios físico-geográficos. Nós vamos dizer assim, questões físico-geográficas. Por isso que nós temos aí o nome de divisão geográfica. Então, a divisão regional da América, que é uma divisão geográfica, ela vai levar em conta questões naturais, como questões de clima, questões de relevo, e principalmente as questões de clima para poder as populações para poder considerar quais regiões são melhores e mais propícias em relação ao clima para a população ali da América, né, das Américas, viverem. E aí nós temos a primeira divisão, que é a divisão geográfica. Nós costumamos também comentar que essa divisão geográfica ela é chamada de a divisão das três Américas. Por quê? Como você observa aqui, deixa eu pegar aqui o ponteiro. Como você observa aqui, a América, nessa divisão regional geográfica, ela vai estar dividida entre a América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Basicamente é isso. Onde a América do Norte vai ser essa região, essa porção maior que está em cima,
E a América do Norte vai ser essa região que praticamente divide a América do Norte e a América do Sul. Então a América do Sul fica abaixo da América Central, considerando toda essa porção aqui, certo? Então essa é a divisão geográfica. O que ela leva em conta? Ela leva em conta as questões de localização, as questões climáticas e questões de relevo. São os principais critérios que foram utilizados para dividir a América, o continente americano aí, na divisão geográfica, certo? E aí nós podemos também chamar popularmente de a divisão das três Américas. Pessoal, considerando aqui que os principais países que vão estar aí na América do Norte, os mais comentados, mais falados, são os Estados Unidos, Canadá e México, né? E aí, pessoal, nessa região, nessa pequena porção aqui, nós percebemos aqui que a América do Norte ela tem como se fosse duas linhas, né? Que são ligadas aí, que ligam os dois outros continentes aí, né? As duas outras Américas, a América do Norte e a América do Sul. Nós temos aqui uma parte peninsular, certo? Uma parte peninsular da América Central e a outra parte é uma parte insular, certo? Então nós temos duas partes aí, a parte peninsular e a insular, tá ok? Então vamos dar mais uma analisada aqui. E aí a partir de agora nós vamos analisar um pouco da localização, certo? De alguns países da América do Norte, depois alguns países da América do Sul e alguns países da América Central. Professor, por que aqui você coloca países independentes? Quer dizer que nem todos os países são independentes? Não, nem todos os países são independentes. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, os países independentes são aqueles países que não dependem de outro país financeiramente ou não é explorado por outro país. O que significa isso? Tem muitos países que não são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, por exemplo, não é reconhecido como um país independente. Então aquele país ele fica ligado a outro país, digamos assim. Ele fica submisso. E aí ele não é um país independente. Então, na América do Norte, os países independentes que nós temos aqui são principalmente Canadá, Estados Unidos e México, né? E aí os territórios que são ligados a esses países, né? E por isso que nós temos países independentes e territórios. Então, os territórios que podem ser países, mas ainda são ligados a outros países maiores, são subordinados, digamos assim, são as Bermudas, a Groenlândia, a ilha de Clipperton e Saint-Pierre, e o restante deixa para lá que eu não me arrisco a pronunciar não, viu? Enfim, na América do Norte nós temos esses, os principais 3 países, que são os países independentes, né? Aí os outros países que são subordinados a eles são a Groenlândia, né? As Bermudas, enfim, aqueles que a gente citou anteriormente. E na América do Norte, como a América do Norte ela fica acima da região peninsular e insular, que é a América Central, América Central bem aqui, e acima, tudo que está acima da América Central é a América do Norte. Então, nós percebemos o seguinte, que o Canadá ele ocupa essa região, né, ocupa essa porção da América do Norte. Já os Estados Unidos ocupa essa porção um pouco mais abaixo da América do Norte, né, um pouco mais abaixo do Canadá aí. E aí, se você parar para pensar, pode ser que parece que o Canadá tem mais território, né, é maior, mais extenso em questão de território do que os Estados Unidos, né?
Já o México é bem pequeno, né? Fica bem abaixo dos dois grandes maiores países da América do Norte. E não é à toa que o México, além de ser um país pequeno em território, em questão de território, ele também ele fica abaixo dos dois, né? Dos Estados Unidos e Canadá em questões socioeconômicas. Vamos analisar um pouco aqui sobre a América Central. Como países independentes, nós temos aí a Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica. Costa Rica provavelmente é um dos únicos que vocês conhecem, né? Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica. Haiti teve aquela tragédia, né, no Haiti. E Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão, enfim, todos esses aqui que estão em negrito, você observa que até Tobago são os países independentes, que não são subordinados a nenhum outro país. Já esses territórios que não estão em negrito aqui, Anguila, Antilhas Holandesas, Aruba, Guadalupe, Ilhas Caimã, todos aqui são territórios anexados aos outros países, certo? Que não tem independência em termos de governo. Ou seja, o mesmo governante que é subordinado, aquele governante, por exemplo, a Costa Rica, né? Os territórios subordinados à Costa Rica. O presidente, o rei, enfim, qualquer que seja o estilo de governo lá na Costa Rica, então os territórios que estão subordinados a ela serão governados também por ela, já que os países não são independentes. Então nós temos aí, destaquei aqui alguns países aí que são independentes, como Belize, que ocupa essa pequena porção aqui, Costa Rica, El Salvador. Gente, aqui tá parecendo bem grande, né? Mas lá no mapa, como você observou, essa é a América Central, tá? América Central, como você sabe, fica bem aqui, certo? Fica bem nessa regiãozinha aqui, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicarágua, Honduras, Panamá, enfim, né? E aí nós temos, por último, América do Sul. Os países independentes. Os países independentes da América do Sul são Argentina, Bolívia, Brasil. Olha só, nosso país aí, Brasil, para quem não sabe, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Isso é uma questão de sexto ano. Isso é um conhecimento a ser adquirido no sexto ano. Países independentes: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Os outros territórios Guiana Francesa, por exemplo. Guiana Francesa, ela é anexada, se não me engano, à Guiana, que é um país independente. Então, todos esses países aí em negrito, como eu já falei para vocês, são países independentes, e os territórios que estão abaixo são as regiões anexadas a outro país, ou seja, subordinadas, que não dependem, ou que dependem, né, no caso, de outros países para tomar algumas decisões. Professor, mas essas regiões, esses territórios são para sempre, eles ficam assim? Não, eles vão conquistando a sua independência. Assim como o Brasil, o próprio Brasil, nosso território que nós vivemos hoje, antes ele não era um país independente. Nós éramos anexados, ou seja, nós éramos colônia. Pronto, quando um país ou quando um território ele não é independente, ele não depende de si mesmo para sobreviver, ele é colonial, certo? É uma região colonizada, digamos assim. Então o Brasil ele já foi colonizado, ele já foi um território de Portugal, certo? E aí ao longo de várias
vários conflitos históricos, várias rebeliões, o Brasil chegou a um acordo e aí ele conseguiu a sua independência. E hoje nós somos um país independente, mas antes nós já fomos colonizados também pelos europeus. E aí eu coloquei aqui em destaque alguns países da América do Sul, certo? Lembrando, a América do Sul, essa parte que fica abaixo, certo? Olha só, vocês podem observar aqui, essa parte que fica abaixo aqui é da América Central, né? Da região peninsular e insular. Ó, a Argentina, ela ocupa essa porção mais abaixo da América do Sul. O Brasil, como já foi estudado por vocês, já deve ter sido estudado, que da América do Sul, perdão aí, os barulhos aí não dá para evitar. Dentre esses 4 países aqui, aliás, dentre todos os países da América do Sul, o Brasil, ele é o maior em extensão territorial. Ó, como você pode observar aqui, é bem clara, é bem nítido, né? A vastidão territorial aqui do Brasil em relação à Argentina, Bolívia e Chile, certo? Bem, pessoal, essas foram as nossas informações principais sobre a América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Logo em seguida que vocês assistirem essa videoaula, vocês estarão realizando o exercício, e não se esqueçam, na próxima aula, certo? Na próxima semana, nós teremos um trabalho aí de geografia para estar somando nota para o segundo período de vocês, certo? Então fiquem com Deus e até a próxima, ok?